2018, eu estava dedicando muito para uns projetos, mas o reconhecimento final não veio uma demissão. Fiquei desempregado, né? Eu tive que alugar meu apartamento para poder ter uma renda e eu vim morar aqui com meus pais, né? Meus pais que me acolheram durante esse período. O dinheiro que eu recebi da rescisão já estava se esgotando, né? Então, eu não podia desistir. Meu nome é Celso Nakano, eu tenho 47 anos, eu resido na cidade de São Paulo e estou estudando para concursos da área fiscal. Agora o meu foco é do concurso de auditor fiscal do município de São Caetano do Sul, justamente porque é uma oportunidade de ficar perto da minha família. Eu reconheço a dificuldade dos meus pais, né, criar tantos filhos, né, porque depois de mim ainda vieram mais 2, né, no total minha mãe teve 5 filhos. Estudei até a 8ª série, né, eu já tinha 14, ia fazer 15 anos ainda na época, né. Apesar da dificuldade, a gente teve uma oportunidade, né, que o Japão abriu as portas pra gente. E eu com 15 anos, eu fui trabalhar, né. Fui trabalhar, eu nunca me queixei, eu nunca tive preguiça de trabalhar. Serviço pesado no Japão, né. Eu até hoje ainda sou miudinho, né. Imagina eu com 14 anos, ia fazer 15 anos, pegando serviço de chão de fábrica. Eu morei quase 2 anos no Japão, né, trabalhando nessa fábrica. Mas eu não tinha desistido dos meus estudos, né, porque eu larguei a 8ª série. E com isso, eu deixei meus pais, né, no Japão e voltei para estudar. Eu voltei sozinho para concluir o ensino médio. Eu terminei o meu colégio técnico. Nesse mesmo período, minha família voltou do Japão, né? Eles ficaram 4 anos. Desde que nós retornamos do Japão, a vida melhorou bastante. Meus pais abriram um comércio, né? Naquela época, eles abriram a floricultura, né? E eu com meus irmãos, nós abrimos um restaurante. Quando nós retornamos do Japão, né, nós tivemos a oportunidade de abrir um negócio, né? Nós compramos esse restaurante, né, aqui no Alto do Ipiranga, né, que chama Hora do Quilo. Eu fui sócio dos meus irmãos, eu tinha apenas 18 anos. Quando eu estava com aproximadamente 25 anos de idade, eu estava para me formar na área de ciências contábeis, né? Aí eu tomei a decisão de tentar a minha carreira, né, na área de ciências contábeis. Foi aí, então, quando eu comecei um estágio, né, numa empresa multinacional. De lá para cá, eu nunca desisti de estudar, né? Eu concluí meus estudos, né? E quando eu me formei, eu fui procurar estágio, eu fui trabalhar em empresas multinacionais. Praticamente eu recomecei minha vida, era empresário, fui ser estagiário. Fui efetivado nessa empresa multinacional e eu fiz carreira e cheguei no cargo de gerente tributário. Nesse mundo corporativo, a gente tem validade. Eu tive uma carreira brilhante e até hoje algumas pessoas me criticam que eu não continuei minha carreira porque eu já estava na beira de um burnout, ou eu cuidava da minha saúde ou continuava a carreira. Em 2018, eu estava dedicando muito para uns projetos, mas o reconhecimento final não veio uma demissão. Comecei a procurar um cursinho, eu acabei pesquisando pela internet, aí que eu cheguei no Estratégia Concursos, né? Eu achei que era um curso apropriado, né? Eu vi vários relatos, né, de alunos falando sobre estratégia, aí foi no momento que eu decidi fazer uma assinatura. Porque todos esses anos eu trabalhei na área tributária, justamente mexendo com imposto de renda. Eu comecei a estudar no ano de 2019 e logo no ano seguinte, né, veio a pandemia, né, e naquele momento eu estava desempregado, né, eu não estava contando passar por uma pandemia, né, e que ia ter que deixar a minha casa, né, eu tive que alugar a minha casa para poder continuar os estudos e eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Durante a pandemia, fiquei desempregado, né? Eu tive que alugar meu apartamento para poder ter uma renda e eu vim morar aqui com meus pais, né? Meus pais que me acolheram durante esse período. 4 homens, filho. Eu, o menino mais estudioso, né? É Celso. Ele fica no quarto, acorda 5 horas de manhã e está estudando.
Nesse período eu tive apoio dos meus pais, né? Eles me ajudaram muito, né? Porque praticamente nós ficamos mais de um ano sem fazer uma prova de concurso público, né? E nesse período você perde o foco, porque você não sabe mais o que estudar, né? Não sabia o que ia ser o futuro dos concursos, né? Nesse período, né? Mas graças a Deus eu tive muito apoio dos meus pais. Também pesa muito a questão da pressão da própria família. Toda vez que você faz uma prova, aí a família quer saber como que você foi do concurso. Aí você tem que dar aquela notícia, olha, pai, mãe, eu não fui muito bem, né? Eu fui na média. Aí fica aquela pressão. A gente, como ser humano, a gente fica chateado, né? Até pensa em desistir mesmo, porque não, sabe, não é fácil você ficar lidando com esse tipo de pressão. Porque eu também já estava no momento, né, no terceiro ano de concurso, né, o dinheiro que eu recebi da rescisão já estava se esgotando, né? Então, eu não podia desistir. Né? Então comecei a fazer outros concursos base, né? E quando eu tive meu primeiro êxito, né? Quando eu passei no concurso de controlador, né? No litoral paulista, para poder continuar estudando, né? Para poder realmente alcançar a minha meta. Eu acho que todos os filhos um dia precisaram voltar a casa, né? E eu fui um deles. E eu tenho muita gratidão aos meus pais, que me acolheu nesse momento tão difícil, né? Que eu fiquei desempregado. Graças a Deus deu tudo certo. Bom, eu também trabalho, né? Eu costumo acordar entre 6 e 7 horas, né? Eu já começo a estudar, porque a minha cabeça funciona melhor na parte da manhã. E por volta das 7 horas eu vou ao trabalho. Eu chego em casa por volta das 18 horas, né? Então eu costumo usar o transporte público, né? E aproveito esse tempo para ir escutando uma videoaula, para estar estudando. E na volta, a mesma coisa. Então, como que eu faço o planejamento? Assim, normalmente, né, eu já fico de olho no edital, né? Então, eu vou planejando e logo após o edital, eu mesmo preparo o meu ciclo de estudo, né? Então, eu costumo separar algumas matérias por dia e eu faço uma meta de dedicar algumas horas, o mínimo de horas, né, durante a semana. Todas as matérias, né, que eu nunca tive contato, eu estudei através dos PDFs, né? Hoje em dia eu acho o que é mais efetivo estudar através do sistema de questões. Você já vai conhecendo o jeitinho da banca, né? E toda vez que você erra, né? Então é aquele momento de você refletir e ver o comentário do professor, né? Por que você está errando, né? Então, mas aí é aquele momento de revisar a matéria. Eu também utilizo o aplicativo do sistema de questões. Pelo aplicativo, também vou respondendo as questões quando eu estou no metrô, no ônibus. E para mim está sendo muito efetivo estudar dessa forma. O meu maior sonho, né, é continuar viajando por esse mundo afora, né? Eu sei que as pessoas que me conhecem, que já vão estar vendo esse vídeo, já sabem que eu já viajei bastante, mas ainda tenho uma lista enorme, né, de lugares que eu quero conhecer. E o grande sonho meu, né, é realizar as bodas dos meus pais. Eles queriam muito fazer bodas de ouro, né? Mas no ano de pandemia não foi permitido, né? Eu conquistando um cargo, né? Eu gostaria muito de realizar esse sonho para eles ainda. Eu comecei a estudar com 43 anos, já achando que eu já não tinha idade mais para estudar. Mas não existe isso, não tem idade para estudar. Quando eu prestei um concurso, a pessoa que passou em primeiro lugar, ele tinha 68 anos. Aí que eu falei, não, eu não vou desistir, eu acho que eu também vou estudar se for preciso, até 70 anos, né, se for preciso eu vou estudar. Meu nome é Celso, essa foi a minha história e eu te vejo em breve.
Meu nome é Celso, estamos aqui no estúdio do Estratégia Concursos, em Alphaville, São Paulo. No ano de 2023, eu já tinha conquistado o meu cargo público. Eu estava ocupando o cargo de controlador no município de Ilha Comprida. Mas, na verdade, o meu maior objetivo sempre foi a área fiscal. Eu resolvi fazer essa prova porque seria uma oportunidade de ficar próximo da minha família, que eles residem em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu saí dessa prova, mais uma vez, quando a gente chega em casa, aquela primeira pergunta da família, E aí, como foi na prova? Falei, nossa, pai, essa vez, acho que eu fui bem, viu? Eu fui muito bem nessa prova. Eu acho que essa vez vai, E meses depois, saiu o resultado. Porque meu pai sempre falava assim, filho, tirou 9 pelo menos? Não, pai, dessa vez eu tirei 10. Eu simplesmente acertei tudo, pai, Eu não errei nada. E agora, finalmente eu consegui, pai. E o maior orgulho dele é dizer que... para os amigos... o meu filho passou em primeiro lugar, Eu falei para ele tirar 9 dessa prova. E ele tirou simplesmente 10 nessa prova. É o maior orgulho dele dizer isso. Após muitos anos desempregado, estudando em casa, eu finalmente fui aprovado. Agradeço profundamente a equipe do Estratégia Concursos. Finalmente agora eu tomei posse. Mesmo após muitas reprovações, de lidar com pressão, com angústia, com ansiedade, posso dizer que valeu muito a pena. Nos últimos anos, a minha companhia foi Estratégia Concursos. Onde eu estava, a estratégia estava do meu lado, porque eu posso estudar em casa, eu posso estudar no transporte público. Onde eu estiver, eu posso estudar com o Estratégia Concursos. E eu agradeço a equipe do Estratégia Concursos pelo excelente material, pela equipe, pelos professores. Graças a esse material que foi possível a minha aprovação. Eu fui indicado para participar desse projeto Estratégia em Casa. Recebi a equipe na minha casa, eles gravaram a rotina no meu dia a dia. Também eu tive a oportunidade até de compartilhar minhas angústias, porque só quem estuda para concurso sabe o quanto é difícil. E foi uma grande oportunidade de compartilhar a minha história de vida e foi maravilhoso participar desse projeto. A vida é feita de altos e baixos, É uma montanha-russa. Eu já tive que recomeçar do zero várias vezes, Porque você não tem estabilidade, segurança, E agora, tendo estabilidade com o cargo público, eu sinto muito mais segurança. Eu sempre digo assim que o concurseiro, ele nunca para, porque sabe o que acontece? Sempre vai surgir um concurso melhor, Sempre a gente vai ter uma ambição e querer conquistar um outro objetivo. Então, eu vou continuar estudando. Não desistam, porque assim como eu não imaginava que eu conseguiria gabaritar uma prova, e eu consegui. Porque a constância que é o segredo de alcançar esse objetivo. Estamos aqui no Palacete Rosa. Acabei de realizar bodas de ametista dos meus pais. E graças aos estudos, e principalmente com o apoio da equipe de Estratégia Concursos, eu finalmente consegui realizar um grande sonho. Meu nome é Celso e essa foi a minha história. Muito obrigado, Estratégia Concursos. E eu sou coruja!